O assunto hoje é monitores. Bom, a gente sabe, dado o conteúdo das últimas aulas, que exclusão mútua pode ser obtida tanto com variáveis do tipo mutex lock como semáforos, né? Só que esses são mecanismos bastante primitivos, tá? E por essa razão, o programador fica suscetível a cometer erros. Por exemplo, quando tu usa lock e unlock, o programador ele pode cometer erros no sentido dele errar a sequência da ordem das primitivas de lock e unlock, ou talvez possivelmente esquecer de fazer um lock ou unlock, tá? E geralmente o compilador não avisa nada. Então tu comete esses erros e isso vai ter algum efeito na execução do código. Já com semáforos, tu pode também esquecer uma das primitivas P ou V, tu pode errar a ordem delas, mas um outro problema adicional com semáforos é a inicialização, porque o valor inicial da variável do semáforo vai determinar o uso dela. E uma inicialização incorreta vai levar a um comportamento incorreto. E esses esquecimentos, esses erros, geralmente eles levam a deadlocks ou violação da exclusão mútua. Vamos ver alguns exemplos, tá? Por exemplo, assumindo que eu sou um programador e estou utilizando semáforos, eu escrevi um código com essa característica. Eu queria proteger a seção crítica e fiz um V de S e um P de S usando semáforos. A pergunta que geralmente eu faço em aula é o que o programador errou, em primeiro lugar, e qual é o efeito disso no seu código? Bom, o que ele errou foi que ele trocou a ordem, né? Ele deveria proteger a seção crítica com P de S, e daí, depois da seção crítica, dar um V de S para liberar. O que ele fez, ele errou a ordem aqui. E o curioso é que isso não vai causar nenhum aviso na compilação do código dele e ele não vai ter nenhuma indicação disso. O que vai acontecer é que durante a execução, isso vai apresentar uma violação da exclusão mútua. Porque assumindo que ele inicializou o semáforo com o valor 1, esse VDS, seguindo aquela semântica da primitiva VDS, o que ela faz? Ela verifica se tem alguém bloqueado, se tiver desbloqueia, se não incrementa. Então, com o semáforo inicializado em 1, que era o valor correto, o VDS vai incrementar de 1 para 2, ele vai executar a sessão crítica sem nenhum tipo de proteção, e o PDS vai ver que o valor do semáforo é maior que 0 e vai decrementar e o processo segue adiante. Ou seja, isso não vai ter absolutamente nenhum efeito no código dele e ele vai passar pela seção crítica como se não tivesse nenhum tipo de proteção. Bom, daí o programador foi lá e fez esse código aqui. Ele, novamente, quer proteger a seção crítica, só que ele botou um P de S aqui e um P de S aqui. Que tá bem óbvio, né, o que ele fez. Ele protegeu a seção crítica corretamente com o P de S, mas em vez de liberar ela com V de S, ele botou um outro P de S. Mas a pergunta é o que isso vai fazer no código? Bom, isso vai gerar um deadlock. Isso vai gerar um deadlock porque o programador, ele adquiriu o lock do recurso, do semáforo, ele consegue executar a sessão crítica, só que agora, em vez de liberar, ele vai pedir o lock novamente. Só que essa segunda tentativa não vai ter sucesso porque ele já está com o lock. E ele vai ficar eternamente esperando o lock porque o processo não vai ter como liberar o lock porque ele já está com o lock e está esperando pelo lock novamente. Então, tu fechou um ciclo aqui e o processo vai ficar em deadlock. Um deadlock de um único processo, mas vai ser um deadlock. E, por último, o programador queria novamente proteger a sessão crítica e daí botou, ele pode ter ou esquecido o PDS ou ter esquecido o VDS, né? Então, em qualquer uma dessas situações, tu vai ter um problema também. Se ele esqueceu o PDS, tu vai entrar na sessão crítica sem nenhum tipo de proteção, então tu vai violar a exclusão mútua. E se tu esqueceu o VDS, bom, daí tu vai adquirir o semáforo, não vai liberá-lo, e se por acaso o código tentar adquirir ele novamente, ele vai ficar bloqueado eternamente, ou seja, em um deadlock. Então tem uma série de problemas, isso é bastante comum quando a gente vai para o laboratório fazer esses exemplos de código em C, em Java, é comum acontecer esses erros. Tá? Além disso, variáveis do tipo lock, elas só servem para exclusão mútua, então ela tem uma semântica bem simplificada. Mas já no caso dos monitores, que a gente viu na aula passada, eles servem para exclusão mútua, sincronização de condição, alocação de N instâncias de um recurso e entre outras coisas, por aí vai. E a ideia aqui é que, em geral, é mais fácil de entender e de compreender a semântica da primitiva se para objetivos de sincronização diferentes, eles fossem obtidos usando
algum artifício de programação diferente. Tá? E a gente vê que com semáforos, por exemplo, com as mesmas primitivas P e V, tu faz vários tipos de sincronização. E isso representa, então, uma dificuldade adicional para se compreender programas escritos usando essa primitiva. Né? Então, muitas vezes a gente tem um código bastante grande que utiliza semáforos, e esse código tá espalhado, e tu tem chamadas ao semáforo, todas espalhadas pelo teu programa, e aí tu tem que ir lá e olhar qual a inicialização daquele valor do semáforo para conseguir entender. Então, é um pouco difícil de compreender. Idealmente, seria ótimo se a exclusão mútua, que é algo bastante mecânico, e não tem muito o que escolher na exclusão mútua, ou tu tem ou tu não tem, e que isso fosse feito de forma implícita, ou seja, automática pelo programa. E sincronização de condição, que é algo que já depende de alguma condição especial, o buffer está cheio, ou não tem nenhum leitor, nenhum escritor na base de dados, e que esse tipo de verificação, isso sim fosse explícito, de acordo com as condições do teu programa. E a solução, então, para esses problemas que a gente viu, essa dificuldade de escrever um código, essa possibilidade do programador errar, ou esquecer uma primitiva, ou trocar a ordem, ou inicializar errado, e essa questão de separar essas formas de sincronização, a solução para tudo isso é uma construção de mais alto nível chamado de monitores. Monitores nada mais é do que um módulo de um programa que tem mais estrutura, ele é mais modularizado, mais estruturado do que um semáforo para fornecer os mesmos tipos de sincronização. Tá? Então, vamos falar de monitores hoje. Então, o monitor, ele pode ser visto como um objeto. Se pegar uma linguagem como Java, por exemplo, o monitor é de fato um objeto, mas em linguagens não orientadas a objetos, nada me impede de eu ter um monitor também. Então, o monitor pode ser um módulo ou um abstract data type, dependendo da linguagem. E um monitor, ele tem um conjunto de variáveis permanentes, e essas variáveis, elas representam os dados compartilhados que o monitor gerencia. Eles são dados internos, eles só podem ser acessados dentro do monitor, e eles são privados. Eles só são acessíveis dentro do monitor. E, além disso, o monitor ele tem um conjunto de procedimentos que são usados para manipular esses dados. Tá? Então, daria para usar uma analogia aqui. Se eu imagino um monitor como sendo um objeto no Java, as variáveis permanentes seriam os atributos privados daquela classe, e que vão ser manipulados pelo objeto, são atributos privados, e os procedimentos que são usados para manipular essas variáveis permanentes, eles seriam métodos públicos, que podem ser usados, então, para manipular os dados privados. Então, se eu tivesse, por exemplo, usando um monitor para representar o meu problema do produtor-consumidor, eu poderia definir uma variável permanente que seria o buffer, que é o que eu quero proteger, encapsular, e esse buffer ficaria internamente ao monitor, de forma privada. E eu definiria procedimentos para manipular esse buffer, por exemplo, um procedimento para produzir um item no buffer e um procedimento para consumir um item no buffer. E o primeiro grande diferencial do monitor é que esses procedimentos que ele fornece, eles são garantidamente executados de forma mutuamente exclusiva. E o programador não precisa se preocupar. No momento que o programador constrói um monitor e define uma série de procedimentos para manipular os dados privados, esses procedimentos eles são garantidamente mutuamente exclusivos por definição. Tá? E isso é feito de forma implícita. O compilador, dependendo da linguagem, obviamente, mas o compilador que vai inserir todas as chamadas e todas as garantias para garantir essa atomicidade. Tá? Em termos de sintaxe, a definição do monitor é muito parecida com a definição de uma classe. Tu dá um nome do monitor, aí tu vai ter uma série de variáveis permanentes, que, como a gente já viu, por definição, elas são variáveis privadas dentro do monitor. Tu define uma série de procedimentos, que como se fossem teus métodos públicos para acessar essas variáveis permanentes.
E tu tem também uma série de procedimentos de inicialização, que seria o equivalente a tu ter um construtor da classe, onde tu vai, por exemplo, dar um valor inicial para as variáveis. Algumas características, em geral, apenas o nome dos procedimentos são visíveis externamente ao monitor, então um processo ou uma thread que quer acessar o monitor, ou porque ela quer acessar, por exemplo, as variáveis internas, ela vai ter que chamar os procedimentos públicos, e ela só vai ter acesso, então, ao nome dos procedimentos e à passagem de parâmetros. Então, ela não vai conhecer nada referente à implementação interna dos procedimentos. Tá? O monitor é todo encapsulado, então os procedimentos eles não acessam variáveis externas, os procedimentos eles só acessam as variáveis permanentes do monitor. E, em geral, essas variáveis permanentes elas são inicializadas usando o equivalente ao construtor, né, para definir um valor inicial para elas. Só mais alguns comentários. As variáveis permanentes são compartilhadas pelos procedimentos, né, e elas determinam, então, o estado do monitor. E os procedimentos eles são as operações sobre essas variáveis locais. Certo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a semântica do monitor, tá? E começando pela semântica de exclusão mútua, tá? Então, por definição, é garantido que no máximo eu vou ter uma instância de um procedimento sendo executado no monitor em algum determinado instante de tempo, tá? Isso é garantido por construção, tá? É a responsabilidade do compilador garantir essa exclusão mútua, tá? E isso é feito totalmente de forma implícita, tá, pelo monitor. O programador, via de regra, não tem que definir nada adicionalmente aos métodos do monitor. E o interessante é que essa exclusão mútua, ela vale tanto em relação à chamada de procedimentos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um monitor que ele oferece 2 procedimentos públicos, um método para produzir itens e um método para consumir itens. Seguindo a semântica do monitor, eu vou ter exclusão mútua, tanto se 2 processos tentarem chamar o método que produz, ou seja, entre chamadas do mesmo procedimento, mas eu também então vou ter exclusão mútua se eu tiver 2 chamadas a procedimentos diferentes. Eu tenho um processo P1 que quer chamar o método produz e um processo P2 que quer chamar o método consome. Eu vou ter exclusão mútua entre esses métodos também. E isso é garantia da semântica do monitor. Eu não preciso me preocupar. Né? Certo. Mas essa definição até agora, ela não é suficientemente sofisticada para resolver aqueles problemas de sincronização que a gente viu na aula passada. Eu preciso de mais uma semântica, que é a semântica das variáveis de condição. Tá? Que é, tudo bem, a exclusão mútua ela é interessante, ela é muito útil em vários casos, mas em várias situações eu preciso definir uma condição na qual o meu processo ou thread vai seguir ou vai ter que parar a execução. Tá? E com variáveis de condição eu consigo isso. Tá? Eu consigo fazer sincronização de condição no monitor e eu posso utilizar, então, ou para atrasar um processo, que ele não pode seguir até que alguma mudança de estado aconteça. Por exemplo, um produtor ele não pode seguir enquanto não tiver espaço no buffer para produzir mais um item. Esse seria um exemplo de uso de variável de condição. E eu também posso usar variável de condição para acordar um processo. Tá? Então, eu posso atrasar um processo e depois eu posso acordar um processo. Por exemplo, eu tenho um consumidor que ele ficou bloqueado porque não tinha nenhum item para consumir. Usando uma variável de condição, eu posso acordar esse processo e dizer, olha, agora tem itens para consumir, pode seguir a execução. E essas variáveis de condição, elas são variáveis especiais. Elas, assim como o monitor tem uma série de variáveis permanentes, que a gente falou, por exemplo, elas dependem muito da lógica de negócio. Por exemplo, o buffer do produtor consumidor seria uma variável permanente. Eu tenho variáveis especiais, que são essas variáveis de condição. E elas são declaradas e usadas dentro do monitor e somente dentro do monitor. Tá? E uma última característica dessas variáveis de condição é que o valor delas não é um inteiro, não é um booleano, não é outra coisa, o valor delas é uma fila.
tá? Então, essa fila pode ser uma fila vazia ou uma fila com certo número de processos bloqueados nessa variável de condição num determinado instante, mas ela é uma fila. Tá? E a única forma que eu tenho para manipular essas variáveis é através de procedimentos especiais, e os dois principais procedimentos são os procedimentos wait e signal. Né? Então, wait na conditional variable, né, numa variável de condição, ela vai pegar um processo que estava executando o monitor, e quando ele faz o wait, ele vai ir para essa fila associada à variável de condição CV. E um processo que está executando no monitor e faz o signal, ele vai ser acordado daquela fila da variável de condição CV, onde ele estava bloqueado, e ele vai estar agora apto a executar. Tá? Então, eu tenho esses dois procedimentos principais para acessar e manipular as variáveis de condição. Então, só aqui está a especificação um pouquinho melhor dos métodos, né? Então, quando um processo está no monitor e faz um wait, passando uma variável de condição como parâmetro, ele vai bloquear naquela variável de condição. Esse processo, a gente diz que ele para de executar, porque ele estava executando certamente um procedimento de forma ativa no monitor. Quando ele faz o wait, ele fica bloqueado. Tecnicamente, ele ainda está no monitor, mas ele fica bloqueado, ele não está mais executando no monitor. E esse processo, ele vai ir para o final da fila associada a essa variável de condição. E agora o monitor ele fica livre para que possa ser acessado por algum outro processo ou thread. Quando algum outro processo ou thread consegue entrar no monitor e está executando algum procedimento fornecido pelo monitor, e se esse processo ou thread decide fazer um signal de uma variável de condição, ele vai acordar um único processo associado a essa variável de condição. Tá? Ele vai acordar um único processo. E tem uma questão aqui que é um detalhe da semântica, se um processo que está no monitor dá um signal na variável de condição, mas a fila associada àquela variável ela está vazia, então o signal é perdido. Tá? Ele é perdido. Dá para perceber que há uma relação entre essas primitivas do monitor e as primitivas que o semáforo fornecia, a primitiva P e a primitiva V, né? Porque a primitiva P, ela testava uma condição, e daí se o contador não fosse maior que 0, ela bloqueava o processo. E a primitiva V, ela verificava se havia alguém bloqueado, se houvesse, acordava, se não, incrementava o valor do semáforo, e aquele incremento do valor do semáforo é como se fosse uma memória. Então, quando eu fazia um V de S no semáforo, se não houvesse ninguém bloqueado, aquele S ele era incrementado, e ficava como se fosse um crédito para depois eu poder fazer um P. Né? Isso não acontece com monitores. Tá? Então, nos monitores, quando eu dou um signal numa variável de condição, e se eu não tiver nenhum processo bloqueado na fila daquela variável, o signal ele é simplesmente perdido. Então, é como, usando assim entre aspas, né, é como se o monitor ele não guardasse memória, né, diferente dos semáforos. Tá? Mais um detalhe, signal e wait, eles, em geral, implementam a semântica FIFO. Né? Então, tu bloqueia um processo e ele vai para o final da fila da variável de condição, e o signal ele vai acordar um processo que está no início da fila daquela variável de condição. Esse é o comportamento default. Né? Mas eu tenho políticas adicionais que eu posso utilizar, por exemplo, da prioridades. Então é possível ter alteração da semântica, mas a semântica default é a semântica FIFO. Certo. Tá bem conceitual essa parte, né? A gente viu vários termos, várias definições. Então, vamos ver um pouco mais graficamente, então, agora no monitor, tá? Então, essa aqui é a representação gráfica do monitor. Ele se parece muito com objetos, tá? Então, tu tem uma área aqui de variáveis compartilhadas, né? Que são as variáveis permanentes do monitor. Por exemplo, se eu estou fazendo um monitor para implementar o problema do produtor-consumidor,
Uma variável permanente que eu poderia ter aqui seria, por exemplo, o buffer, né? Eu vou proteger o acesso ao buffer colocando ele como um dado privado do monitor. O monitor também tem uma série de procedimentos, né? ou métodos públicos que são usados, então, para manipular essas variáveis internas. Então, por exemplo, no meu exemplo do produtor-consumidor, eu poderia pensar que eu tenho um procedimento produz e um procedimento chamado consome. Né? E processos ou threads que quiserem produzir ou consumir itens do buffer vão ter que chamar esses procedimentos. E o monitor tem também, então, esse código de inicialização, que seria equivalente, então, a um construtor da classe no Java. Legal. O que mais o monitor tem? O monitor ele tem uma fila de entrada, que é uma única fila de entrada associada ao monitor. Então, eu tenho uma série de processos aqui, P1, P2, P3, que eles querem chamar os métodos do monitor, mas porque o monitor garante acesso mutuamente exclusivo a esses métodos, esses processos que querem acessar o monitor, eles precisam fazer uma fila. Quando o monitor está vazio, daí o primeiro processo dessa fila, digamos P1, ele consegue entrar no monitor e vem executando aqui. Né? E enquanto o P1 estiver executando um método dentro do monitor, outros processos vão ter que permanecer na fila. Tá? Bom, essa aqui é a única fila de espera para entrar no monitor. Bom, o que mais o monitor tem? O monitor também tem variáveis de condição. Tá? Então, nesse meu exemplo aqui, eu fiz duas variáveis de condição, x e y, e as variáveis de condição, elas têm como valor uma fila associada a elas, uma fila de processos bloqueados associada a ela. Então, quando x e y foram criados, obviamente a fila associada a elas era vazia. Mas conforme processos que vêm executar no monitor fazem wait, ou na variável x ou na variável y, eles vão respectivamente para o final da variável x e da variável y. Tá? Então, tem uma fila para cada variável de condição. Então, digamos, voltando ao nosso exemplo, eu tinha esses processos esperando para entrar, o P1 era o primeiro da fila, ele conseguiu entrar. Enquanto o P1 estiver executando, o P2 vai ter que esperar. Ele não vai poder nem executar o mesmo método que o P1 está executando e também não vai poder executar outro método, ele vai ter que esperar. Agora, digamos que o P1 veio executando aqui, estava fazendo as coisas dele, em algum momento ele testou uma condição e vê que ele não pode mais executar. Então, tipicamente, ele vai fazer um wait. Ele vai fazer um wait aqui. E wait numa variável de condição, por exemplo. Digamos que ele vai fazer um wait em x. Tá? Então, se ele fizer um wait na variável de condição x, o que acontece é, esse P1 que detinha o lock do monitor, que estava executando aqui, ele para de executar imediatamente e ele vai para o final da fila da variável x. Tá? E P1 vem aqui para o final da fila da variável x. E a gente diz aí que nesse momento o monitor ele está livre, tá? Porque não tem mais nenhum processo de execução. Né? O P1 veio aqui para o final da fila da variável x. Tá? E o monitor agora está livre. O que acontece é que, nesse momento, o segundo processo da fila de entrada pode entrar, que daí no caso é P2. E daí o P2 vem executar também. Ele pode vir executando aqui e fazer alguma coisa. O P2 pode executar até o final, ou ele pode também bloquear, ou ele pode, por exemplo, fazer um signal. Então, ele fez um processamento e descobriu que uma condição que algum outro processo estava esperando agora está satisfeita. Quando isso acontece, ele pode fazer um signal. Por exemplo, ele consumiu um item do buffer e agora o buffer não está mais cheio. Então, algum processo produtor que estava esperando para executar, ele pode ser acordado agora. Então, ele pode dar um signal aqui. Tá? E um signal, no caso aqui, eu vou dar um signal na variável x também. Tá? O que o signal faz é, tu vai pegar o primeiro processo que está na fila da variável x, e esse processo agora vai ser acordado, vai sair da fila da variável x e vai poder entrar em execução. Tá? E essa é a ideia.
Mas eu tenho um dilema agora, tá? E o meu dilema é o seguinte. Quando um processo sinalizador, por exemplo, o P2, ele fez um signal, ele deixou outro processo apto a executar no monitor. Então, eu não sei qual era o primeiro processo que estava na fila da variável X, mas tinha um processo lá, e esse signal ele vai acordar aquele processo. A pergunta agora é, quem fica com o monitor? Esse processo que deu o signal, ele tem o direito de continuar no monitor e terminar? Digamos que o signal não era o último comando que ele fez, digamos que ele tivesse outras coisas para executar. Quem tem o direito de ficar no monitor é o processo que deu o signal ou o processo que foi sinalizado e acordou e agora pode voltar à execução no monitor? Né? E esse é um problema de semântica. Então, qual é a semântica do signal que eu vou utilizar? Tá? Então, reescrevendo o problema, então, quando o processo que executa o signal, quando o processo executa o signal, ele está dentro do monitor e implicitamente ele tem o lock. Né? Então, esse processo aqui, ele já estava no monitor, era o P2, né? O P2 estava executando e ele detinha o lock. Só que agora é o seguinte, o signal, ele acordou um processo, que era o primeiro processo da fila da variável X. E agora tem outro processo que está apto a executar. Eu tenho dois processos que podem executar, ou o sinalizador, que pode continuar até ele terminar o método dele, ou o que foi acordado. E a pergunta é, quem executa? E a resposta para isso depende. Depende da semântica que eu vou utilizar. Eu posso usar, por exemplo, a semântica signo e contínuo. A semântica signo e contínuo, ela é dita uma semântica não preemptiva, porque o sinalizador, ele não vai ser preemptado, ele vai dar o signo e vai continuar a sua execução, e o sinalizado, ele vai passar para a fila de entrada do monitor. Tá? Então, graficamente, o que aconteceria era, nesse caso aqui, com a semântica signo e contínuo, ela é não preemptiva, então o sinalizador dá o signal e continua executando até o final. Tá? Por isso que a gente diz que é não preemptiva, tu não vai preemptar o processo que deu o signal. E o processo que foi acordado, então se o que foi acordado é o que estava no início da fila, esse processo que foi acordado, ele vem para o final da fila de entrada do monitor e vai aguardar a sua vez de entrar no monitor de novo. Um detalhe importante um processo, ele tinha liberado o monitor quando ele fez o wait, ou seja, ele executou o wait e o program counter dele veio para a instrução seguinte ao wait. Quando aquele processo que foi bloqueado e eventualmente ele conseguir depois reexecutar no monitor, ele vai continuar da instrução seguinte àquela onde ele tinha sido bloqueado. Tá? Esse é um detalhe importante. Então, sempre que um processo ele é bloqueado na variável de condição, eventualmente quando ele volta da instrução seguinte àquela. Tá? Bom, e essa aqui é a semântica, então, signo e contínuo. Tá? Então, o processo sinalizador continua a execução e o sinalizado passa a fila de entrada do monitor. Uma alternativa é a semântica sign and wait, e essa é preemptiva. Tá? Na ideia dessa semântica, o processo sinalizador, ele é preemptado, e esse processo vai para a fila de entrada do monitor, e o sinalizado, ele reinicia a sua execução imediatamente. Então, no caso do signal and wait, o que aconteceria é que o processo vinha executando, sinalizou, nesse momento que ele sinaliza, ele é preemptado, esse processo que sinalizou, ele vem para a fila de entrada do monitor, tá? Então, no caso, esse viria para a fila de entrada do monitor, e o processo que foi sinalizado, ao invés de ir para a fila de entrada, ele volta para o monitor e imediatamente executa da instrução seguinte ao wait. Tá? Então, no signal and wait, o processo sinalizador para de executar, ele é preemptado, ele vai para a fila de entrada do monitor para eventualmente
esperar para conseguir terminar o método que ele estava executando, e o processo sinalizado, ele reinicia, ele retoma a instrução imediatamente a partir da instrução seguinte à última que ele executou. E a última que ele executou era o wait. Então, ele vai reiniciar a partir da instrução seguinte ao wait. E uma última semântica, uma semântica não tão comum, é o signal and urgent wait, tá? Que ela também é preemptiva, ela é muito parecida com o signal and wait. Só que a ideia é que o processo sinalizador, ele também é preemptado, assim como o signal and wait, só que ao invés de ele ir para o final da fila de entrada do monitor, ele vai para o início da fila de entrada do monitor, tá? Então, ele ainda está sendo penalizado, né, porque ele tá sendo preemptado da execução dele, só que ao invés de ir lá para o final da fila, ele vai para o início da fila de entrada do monitor. E o sinalizado, assim como no signal and wait, o sinalizado inicia imediatamente a sua execução. Tá? Então, só recapitulando, então, no signal and continue, o processo vem executando, faz o signal, ele não é preemptivo, então o processo sinalizador continua executando, e o processo sinalizado vai para a fila de entrada do monitor, para o final. Na signal and wait, o processo que vinha executando faz o signal, ele é preemptado, ele vai para o final da fila de entrada do monitor, e o processo acordado, sinalizado, ele retoma a execução imediatamente na instrução seguinte ao wait. E na semântica signal and urgent wait é muito parecido com essa, só que o sinalizador ele vai ir para o início da fila do monitor. Ele vai ser preemptado também, mas ele vai para o início da fila. E o sinalizado retoma imediatamente a execução. Tá? Então essas são as três semânticas possíveis. Isso vai determinar então o comportamento do monitor. Pergunta: qual que vocês acham que seria a semântica mais popular ou mais comum nas linguagens de programação e sistemas operacionais? Então, se tentar refletir um pouquinho sobre isso, mas eu já dou a resposta agora. A semântica mais popular nas linguagens mais conhecidas nos sistemas operacionais é a semântica signal and continue. Tá? Nessa semântica aqui, o processo que sinaliza, ele continua a execução, ele não é preemptado, e o sinalizado, ele sai da fila da variável de condição e vai para o final da fila de entrada do monitor. Então, ele saiu de uma fila para ir para o final de outra fila. Tá? E talvez uma das razões pela qual essa aqui é a semântica utilizada em pthreads, em monitores no Java também, é porque ela não é não preemptiva. E em geral, semânticas não preemptivas, elas são mais fáceis, menos complexas de iniciar, né? Porque, enfim, não envolve troca de contexto e tudo mais. Ela pode ter também um desempenho melhor, também, até por não exigir troca de contexto. Então, essa aqui é a semântica mais empregada na prática. Certo. Eu tenho dois diagramas agora só para ilustrar isso que a gente acabou de falar. Então, as duas semânticas principais do signal and continue, um processo espera para entrar no monitor, quando o monitor fica livre, ele executa, em algum momento ele faz o wait, tá? Ele faz o wait e vai ser bloqueado na variável de condição, o monitor vai ficar livre novamente para algum outro processo executar, e quando algum processo seguinte que está no monitor executando faz um signal, o que acontece é que o sinalizado ele faz essa transição para a fila de entrada. Mas o sinalizador não faz nenhuma transição, ele continua executando como ele estava. Isso é só para contrastar, então, com a semântica signal and wait, que, novamente, a fila de entrada está vazia, um processo que executar, ele passa pela fila de entrada, do monitor está livre, ele executa, em algum momento ele faz um wait, e ele é bloqueado, então, na variável de condição. E o monitor fica livre. Quando algum processo que assumiu a execução do monitor faz um signal, o que acontece é que o sinalizador sai de execução e vem para o final da fila de entrada, e o sinalizado ele assume a execução imediatamente. Então, é só para contrastar as
as diferentes transições nessas duas semânticas. Tá? Certo. Só para complementar, então, a gente viu o weight e o signal, que são certamente as duas principais primitivas para manipular variáveis de condição, e elas assumem a semântica FIFO, né? Onde tu faz o weight, tu coloca o processo no final da fila, e tu faz o signal, tu acorda o primeiro da fila. Mas, em geral, eu tenho primitivas adicionais para exercer mais controle. Por exemplo, eu posso ter, por exemplo, um weight que não necessariamente coloca no final da fila, mas coloca numa espécie de um rank. Então, eu posso ordenar os processos numa ordem arbitrária, se eu quiser, para definir o bloqueio deles na fila de espera. Consequentemente, quando eu uso rank, eu posso também utilizar um min rank, que é para determinar o rank do primeiro processo, não necessariamente vai ser 1, né? Eu posso botar, sei lá, 10, 20, 30, 40, e então o min rank seria então o menor valor de rank associado àquela variável de condição. Um outro método bastante útil é empty, né? Para saber se essa variável de condição está com a fila vazia ou não. Tá? Isso aí, geralmente eu preciso testar algo nesse sentido, eu quero saber se tem alguém bloqueado ou não. E uma outra primitiva bastante comum é o signal all. Tá? E a ideia do signal é que o signal vai acordar um processo da variável de condição. E o signal all vai acordar todos os processos bloqueados na variável de condição. Tá? Isso é geralmente utilizado quando mais de um processo pode seguir adiante, ou quando o sinalizador não sabe quem deve seguir adiante, então ele pode acordar todos. Tá? Então, quando eu dou um signal all, eu acordo todos os processos associados à variável de condição. Então, voltando para esse exemplo aqui, se eu desse um signal all y, eu estaria acordando todos os processos associados à variável y. Se eu desse um signal all x, eu estaria acordando todos os processos associados à variável x. E esse comportamento ele é bem definido quando a gente considera a estratégia signal contínuo. Né? Até vamos olhar aqui, por exemplo. Se um processo que vinha executando dá um signal na variável de condição x, só que se ao invés de um signal simples for um signal all, eu estaria acordando todos os processos associados à variável x. Quando eu considero uma semântica signal contínuo, esse sinalizador continua executando, e o que acontece com o sinalizado? Bom, o sinalizado vai para a fila de entrada do monitor. Só que agora eu vou ter vários, eu vou ter todo esse conjunto aqui que foi sinalizado. Então, todos eles vão para o final da fila de entrada do monitor. Não necessariamente nessa ordem que eles estavam aqui, né? Isso aqui era uma fila, eles foram todos acordados, e agora eles vêm para essa fila aqui, para o final dessa fila aqui. Então, não necessariamente a ordem que eles tinham aqui vai ser a mesma aqui. Mas, enfim, é uma semântica bem definida quando eu tenho signal contínuo. O sinalizador continua, e esse signal all que ele fez, ele acordou todo mundo dessa variável e botou todo mundo ao final dessa fila aqui. Agora, não faria muito sentido eu ter um signal all se eu considerasse a semântica signal wait, porque no signal wait o sinalizador ele é preemptado e quem executa imediatamente é o acordado. Mas quem seria o acordado agora? Porque se eu acordei todo mundo, teoricamente, qualquer um dos acordados poderia ser o que assumiu o monitor, mas eu nunca posso, por construção, ter mais de um dentro do monitor. Então, essa semântica aqui do signal wait não faria sentido associado ao signal all. E talvez essa seja uma das razões pela qual o Java e outras linguagens consideram a semântica signal e contínuo. Tá? Signal e contínuo é, então, a semântica principalmente utilizada. Tá? Aqui tem um resuminho, então, dessas funções que a gente acabou de discutir, né, que seriam funções adicionais, além do signal e do wait, que a gente falou em mais detalhes, mas eu posso ter, então, exercer um controle um pouco maior. Vamos falar agora de alguns exemplos, tá? A gente quer botar isso em prática, né? São vários conceitos, várias definições. Então, vamos tentar resolver alguns problemas de programação usando esses conceitos de monitor.
Então, o primeiro exemplo, não surpreendentemente, é o exemplo do produtor-consumidor, outra vez, tá? Outra vez. E esse é um exemplo bastante comum em programação concorrente, onde tu tem um processo que produz itens e insere no buffer compartilhado, e tu tem um processo que consome itens e retira no buffer compartilhado, né? Então, isso aqui é muito similar ao código que a gente viu na aula passada, né? Assumindo aqui que eu tenho um buffer de tamanho n, né? Então, tenho aqui um buffer de 4 posições, por exemplo, né? Daí, esse buffer, ele seria um dado interno do meu monitor, né? Eu quero proteger o acesso a esse buffer. E o método que produz, ele basicamente vai pegar um item do produtor, vai botar numa posição desse buffer, né? No caso, a posição é rear, né? E rear é um apontador aqui, um ponteiro para o início do buffer. E daí, conforme eu produzo itens, eu vou avançando o rear, né? Aqui vai rear mais um mod n, porque é uma lista circular. E o consumidor, ele pega um item do buffer, guarda numa variável local, e daí avança o cabeçote de consumo, né, o front, que também é uma lista circular, né, então ele vai fazer uma lista circular. Então eu posso então definir um monitor para proteger esse meu buffer compartilhado do produtor-consumidor. E a proteção do buffer em si, isso vem de graça pela definição de monitor, né? Então, se eu definir um monitor com dois métodos, um método para produção e um método para consumo, a exclusão mútua já é garantida por definição. Eu não preciso fazer mais nada. Tá? O que eu preciso me preocupar, daí sim, é aquela questão assim, ó, de qual é a condição que eu preciso saber para bloquear um processo, ou qual é a condição que eu preciso para ou bloquear um processo porque ele não pode produzir mais, ou bloquear um processo porque ele não pode consumir mais. Então, no caso, eu vou bloquear um processo quando o buffer não está cheio. Tá? Então, quando o buffer não está cheio, na verdade, quando o buffer não está cheio, eu posso continuar produzindo. Quando o buffer não está vazio, daí eu posso continuar consumindo até que ele seja vazio. Eu tenho uma série de condições que eu preciso testar. Então, se a gente for colocar isso aqui numa forma de um pseudocódigo, a gente teria isso aqui. Né? Eu tenho um buffer, que é o meu monitor para manipular esse buffer, né? O bounded buffer é o buffer com tamanho limitado. O meu monitor se chama bounded buffer, mas eu tenho uma variável interna que é o buffer em si, que é um array de n posições. Eu tenho as minhas variáveis de controle aqui, front, rear. Eu tenho uma variável count que eu estou utilizando aqui também. O que o count faz? O count ele vai fazer o seguinte: cada vez que eu produzo um item com procedimento deposit, eu incremento count. Cada vez que eu tiro um item com procedimento fetch, eu decremento count. Então, o count, ele basicamente ele vai me dizer o número de itens que já foram produzidos, mas que ainda não foram consumidos. Né? Então, naquele meu buffer de 4 posições, né? No início o count é 0, porque eu não produzi nenhum item. Mas conforme eu produzo itens, eu vou incrementando o count. Conforme eu consumo itens, eu vou decrementando o count. Tá? Então, é só uma variável de controle que eu vou utilizar. E aqui sim, agora, eu tenho um detalhe importante. Eu tenho duas variáveis de condição, que eu chamei de not full e not empty. Tá? E eu só não quero que vocês se confundam com esses nomes. Tá? Not full e not empty não tem nenhuma semântica booleana associada a elas. Poderiam ser duas variáveis, banana e laranja. Tá? Então, not full e not empty não quer dizer nada, não tem nenhuma relação booleana. São duas variáveis de condição cujo valor é uma fila. Tá? Uma fila inicialmente vazia, mas que pode ter processos bloqueados. Mas esses nomes, eles ajudam a entender, mas eu não quero que vocês se deixem enganar pensando que é um tipo de booleano, mas não é. São duas variáveis de condição. Então, vamos lá.
vamos definir o método que o produtor precisa executar para botar um item no buffer. E a minha pergunta é a seguinte: quando que um produtor não pode seguir adiante? Quando que um produtor não pode produzir um item e teria que ficar bloqueado esperando? Bom, um produtor ele não poderia seguir se o buffer já está cheio. Utilizando essas variáveis aqui, quando que eu sei que o buffer está cheio e que não tem mais espaço? Bom, eu sei que o buffer está cheio quando o número de itens produzidos, mas ainda não consumidos, for o tamanho do buffer. Então, quando o count for igual a n, eu sei que o buffer está cheio. E daí eu vou ter que fazer um wait. Então, quando count for igual a n, o processo faz um wait na variável not full. E, de novo, tá? O nome da variável não se deixa enganar, não é um booleano nem nada. Poderia ser wait banana ou wait laranja. Tá? Então, eu só fiz um wait em not full. Bom, similarmente, quando um consumidor vai consumir, quando que o consumidor não pode seguir adiante? Ele não pode seguir adiante quando não tiver nenhum item para consumir. Mas como é que eu expresso isso usando minhas variáveis? Bom, é quando o count for igual a zero. Né? Então, quando o count for igual a zero, esse processo consumidor vai ter que fazer um wait. Vai ter que fazer um wait numa variável de condição que eu chamei de not empty. Tá? Certo. Depois que um produtor, digamos que ele conseguiu passar pelo while, ele produziu o item, e o que eu posso afirmar depois que um processo ele produziu um item com sucesso? O que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que, com certeza, esse buffer não está vazio. Eu não sei quantos itens tem, mas se ele acabou de produzir, eu tenho certeza que não está vazio. Então, como é que eu posso sinalizar isso? Eu vou dar um signal not empty. Tá? E esse signal not empty, ele vai possivelmente ser usado para acordar um processo que estava bloqueado em not empty. De forma similar, o que eu posso afirmar depois que um processo consumiu um item? Então, digamos que ele passou pelo while, ele consumiu o item aqui. Eu não sei o estado do buffer, não sei quantos itens tem, mas eu sei que um item acabou de ser consumido. O que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que certamente não está cheio. Então, eu posso dar um signal not full, que vai, possivelmente, se tiver alguém bloqueado, vai acordar esse processo que estava bloqueado na hora de condição. Se não tinha ninguém bloqueado, paciência, o signal é perdido, como é a semântica que tem que ser. Mas se tinha alguém bloqueado, ele vai ser acordado aqui. Tá? Então, esse aqui seria então, um exemplo do produtor consumidor usando buffers através de monitores. Tá? Eu queria só fazer dois comentários em relação a esse exemplo aqui. O primeiro deles é que, usando essa construção de monitores, onde o buffer ele é uma variável compartilhada dentro do monitor, e eu só consigo acessar ele através dos métodos deposit e fetch. Nesse exemplo aqui, eu posso, por exemplo, ter uma série de itens produzidos, né? E daí eu posso ter um produtor produzindo mais um item aqui, mas nesse exemplo aqui, eu nunca posso deixar um produtor e um consumidor acessarem o buffer ao mesmo tempo, mesmo que eles estejam acessando elementos diferentes do buffer. Tá? Então, eu não posso, por exemplo, não vai acontecer de um produtor estar produzindo esse item e de um consumidor estar consumindo outro item ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer, porque o monitor vai garantir acesso exclusivo ou a um produtor ou a um consumidor na manipulação desse arranjo aqui, desse buffer. E a gente viu na aula passada que naquela solução usando semáforos, o uso de semáforos até me permitiria que, por exemplo, eu estivesse consumindo o item aqui, enquanto um outro item estivesse sendo produzido aqui.
né? Então, naquela solução usando semáforos, isso era possível. Nessa solução usando monitores, por construção, esse buffer vai ser protegido e, por construção, só um processo vai estar chamando deposit ou só um processo vai estar chamando fetch. Então, nunca vai acontecer de dois estarem acessando ao mesmo tempo. Então, esse era um comentário. O outro comentário que eu queria fazer é, vocês devem ter visto que eu usei um while aqui para fazer esse teste de count igual a n ou de count igual a 0, né? E por que eu não usei um if aqui? Bom, em geral, via de regra, quando tu usa a semântica signo e contínuo, o processo sinalizador ele vai continuar executando e o processo sinalizado ele vai para o final da fila de entrada do monitor para que mais adiante ele consiga novamente entrar no monitor e continuar a execução. O problema é o seguinte: quando o processo foi bloqueado, ele foi bloqueado numa determinada condição. Ele testou uma condição e viu que não podia seguir, e a gente foi bloqueado. Daí, eventualmente, alguém acordou ele foi para o final da fila do monitor e um dia ele vai conseguir entrar no monitor de novo. Só que quando ele entrar no monitor de novo, é importante que ele teste a condição. E se eu tivesse um if aqui, ao invés de um while, após o wait, ele ia executar a atribuição no buffer. Mas com while, ao invés de um if, após o wait, ele vai retestar a condição. Tá? E isso é importante para quando tu usa a semântica signo contínuo. Porque na signo contínuo, o sinalizado não executa imediatamente. Ele vai executar em algum momento no futuro, quando ele conseguir entrar no monitor de novo. E quando ele conseguir entrar no monitor de novo, é importante que ele teste de novo. E se ele não testar de novo, eu não posso afirmar nada sobre as condições. Tá? Pode acontecer dele testar de novo e daí ter que voltar para o buffer. Tá? Tem que voltar para a variável de condição. Esse problema poderia acontecer se eu tivesse, por exemplo, duas threads produtoras. Né? Porque daí um produtor ele pode ter testado a condição, não posso seguir adiante, vou bloquear. Daí um consumidor vai lá e consome um item, acorda, aquele produtor tinha sido bloqueado, só que até que ele consiga entrar de novo no monitor e executar de novo, algum outro produtor pode ter entrado e pode ter acabado com o espaço do buffer, e aquele primeiro produtor que tinha sido bloqueado, talvez ele tenha que ser bloqueado de novo. Tá? Então é importante eu testar essa condição de novo. E, de novo, eu tenho que testar de novo porque a semântica dessas linguagens como Java e the threads no C, ela segue uma semântica signo contínuo. Se o processo acordado com o signal ele executasse imediatamente após ter sido acordado, daí retestar a condição não seria uma necessidade. Mas como ele vai executar em algum momento depois, eu preciso sim retestar a condição. Tá? E eu queria agora, esse foi o exemplo do produtor consumidor, eu queria ver um outro exemplo que é do problema dos leitores e escritores, agora usando monitores. A gente viu esse problema pela primeira vez na aula passada. Eu tenho um conjunto de processos que leem e um conjunto de processos que escrevem itens numa base de dados. Os leitores, eles podem trabalhar concorrentemente com outros leitores, mas os escritores não. Então, os processos escritores devem ter acesso exclusivo à base de dados. Tá? E os leitores, sim, eles podem acessar concorrentemente com outros leitores na base de dados. Tá? Então, um leitor não precisa esperar por outro leitor. Ele tem que esperar até não haver escritores. Mas não precisa esperar por outro leitor. Mas os escritores têm que esperar, sim. E a primeira pergunta que eu faço é, eu poderia modelar essa base de dados como um monitor? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui bem simples. Eu poderia ter um monitor modelando essa base de dados com um método read. Eu tenho um procedimento read e um procedimento write. Então,
faria sentido eu modelar essa minha base com esses dois procedimentos e permitir que os leitores e escritores desse problema acessassem a base de dados via esses procedimentos read and write? E a resposta é não, tá? Eu não posso fazer isso. Porque se eu modelar minha base de dados como um monitor, dessa forma, tendo um procedimento read e um procedimento write, pela definição de monitores, eu nunca vou ter dois ou mais leitores acessando a base simultaneamente. Isso é um requisito do problema. O problema, ele me diz que eu posso ter leituras concorrentes. Agora, se eu modelar um método de leitura e um método de escrita, por definição, o monitor nunca vai deixar duas instâncias no método de leitura simultaneamente. Então, eu não posso modelar como a base de dados como um monitor. Então, eu vou empregar uma técnica um pouco diferente. Em vez de usar um monitor para modelar a base em si, eu vou usar um monitor para arbitrar o acesso à base. Eu vou ter procedimentos para indicar quando uma leitura vai começar e quando uma leitura vai terminar, e quando uma escrita vai começar e quando uma escrita vai terminar. Então, eu vou arbitrar o acesso à base, mas não modelar a base em si como um monitor. Tá? E o exemplo de código para isso, ele está definido aqui. Eu tenho um monitor, que eu chamei de RW Controller. Eu tenho algumas variáveis de controle aqui. NR é o número de readers e NW é o número de writers, tá? O número de escritores e número de leitores. E eu tenho duas variáveis de condição, que eu chamei de OK to read e OK to write. Novamente, não tem nenhuma semântica booleana associada, pode ser banana e laranja. São duas variáveis com nomes quaisquer. Tá? E eu tenho 4 procedimentos, né, que é o protocolo de entrada e o protocolo de saída da leitura e o protocolo de entrada e o protocolo de saída da escrita. Tá? E eu vou definir agora, através desses protocolos, quando que eu posso arbitrar, né, quando que eu posso deixar que um processo possa seguir uma leitura ou seguir uma escrita, ou quando que eles precisam ser bloqueados. Tá? Então, a primeira pergunta é, quando que um leitor não pode seguir com a sua leitura? Quando que ele não pode seguir adiante e fazer uma leitura? Bom, um leitor, ele não pode seguir adiante quando o número de escritores for maior que 0. Nesse caso, quando o número de escritores for maior que 0, o leitor vai ter que bloquear e esperar. Então, quando o número de escritores, número de writers for maior que 0, o leitor vai bloquear, vai fazer um wait, numa variável de condição que pode ser o nome que vocês quiserem, pode ser banana aqui, tá? Mas quando o número de writers for maior que 0, o leitor bloqueia. Se ele não bloqueou, eu incremento ali e digo que agora eu tenho mais de um leitor na base, eu tenho o número de leitores anteriores mais um. Né? Nota que quando eu tiver um leitor na base, eu consegui passar por aqui, uma segunda tentativa de leitura não vai ser bloqueada, porque o número de writers ainda vai ser 0. Então, eu posso ter 2, 3, 4, 5 leitores simultaneamente na base, e todos eles vão passar por esse request read. Bom, similarmente, quando que um escritor não pode seguir adiante? Quando que um escritor tem que parar e esperar? Um escritor não pode seguir adiante quando eu tiver ou algum outro escritor ou algum leitor. Então, quando o número de readers for maior que 0, ou quando o número de writers for maior que 0, quando o número de readers for maior que 0, ou quando o número de writers for maior que 0, o escritor não pode seguir adiante. Ele vai ter que fazer um wait. Digamos que a base estava vazia, não tinha ninguém. O número de readers era 0, e esse aqui também o número de writers era 0, não tinha ninguém. O escritor não bloqueou e incrementou o número de writers mais 1. Tá? Então, ele poderia estar acessando. Mas se tivesse algum leitor, algum escritor, ele teria sido bloqueado. Tá? Bom, vamos ver o protocolo de saída agora. Quando um leitor, ele termina a leitura. Bom, obviamente ele vai decrementar o número de readers, né, porque ele está saindo.
Pergunta, ele acorda alguém? E quando que ele acorda e como que ele acorda? Bom, eu posso ter múltiplos leitores na base. Se ele for o último leitor que está saindo, daí sim ele pode acordar alguém. Não tem sentido ele acordar leitores, porque ele não bloqueia leitores. Então, não teria leitor. Se ele estava na base lendo, não teria leitores bloqueados. Mas ele pode acordar um escritor. Tá? E como é que ele acorda? Fazendo um signal. Então, quando o leitor sai da base, ele decrementa o número de readers. Se o número de readers for 0, se ele for o último, daí ele acorda um possível escritor. Então, um possível escritor tinha sido bloqueado aqui, ele vai ser acordado aqui. Tá? Se não tinha escritores bloqueados, daí esse signal simplesmente não vai acordar ninguém e vai ser perdido, mas não tem nenhum problema. Tá? Bom, e quando um processo termina de escrever, o que ele faz? Bom, certamente ele decrementa o número de writers, só que quando um escritor ele libera a base, ele pode, enquanto ele estava acessando a base, ele pode ter trancado outros escritores ou outros leitores. Tá? Então, quando o escritor ele sai da base, ele decrementa o número de writers, mas acorda tanto um possível próximo escritor que estava esperando, ou os leitores. E nota que aqui foi um exemplo onde o signal all foi usado, porque se eu for liberar um leitor, eu não tenho nenhuma preferência por um leitor ou outro, até porque todos os leitores estariam aptos a executar. Então, esse é um exemplo clássico onde eu usaria um signal all. Eu não tenho preferência pelo leitor, qualquer um pode executar, eu acordo todo mundo. Tá? E todo mundo foi sinalizado, todo mundo foi acordado, e todos esses processos que estavam bloqueados nessas duas variáveis de condição, eles vão para a fila de entrada do monitor, né, assumindo a semântica signo contínuo, eles vão para a fila de entrada do monitor esperar a sua vez para tentar executar de novo. Tá? Bom, e esse foi o exemplo, então, dos leitores e escritores usando monitores também. Tá? Eu tenho só mais alguns comentários, né, para encerrar a aula de hoje. Então, é relacionado ao alinhamento de monitores. Tá? Então, o que pode acontecer é o seguinte, eu tenho um processo que conseguiu executar um método dentro do monitor, então eu tinha um processo P1 aqui. Ele queria acessar esse monitor M1. E ele conseguiu entrar no monitor e está executando. O que pode acontecer é que essa execução dentro desse monitor, ela pode chamar um procedimento que está num outro monitor M2. Tá? Então, eu posso vir executando até aqui, e daí eu venho e faço uma chamada e continuo executando aqui. E daí a pergunta é, se eu estava no monitor, detinha o lock de M1 e fiz uma chamada para executar um método em M2, eu mantenho o lock do primeiro monitor e fico só com o lock do segundo, ou não? Eu libero o lock do primeiro quando eu pegar o lock do segundo. E a resposta depende. Tá? Eu tenho duas estratégias, Closed Call e Open Call. Tá? No Closed Call, a exclusão mútua no primeiro monitor ela é mantida quando tu vai para o segundo monitor. Já no Open Call, o primeiro monitor seria liberado quando o processo que estava executando aqui ele tinha o lock, ele vai fazer uma chamada para o outro, eu libero esse monitor M1 e fico com o lock só de M2. E de novo, tá? Isso é um trade-off entre o custo, o overhead que tu tem e o benefício que tu dá para o programador, tá? Ou a facilidade de implementar isso também. Tá? Então, na Closed Call, ela tem uma semântica mais bem definida, mais simples, tá? Não tem conflitos de variáveis, tá? É mais fácil eu manter o lock do primeiro quando eu for para o segundo. Eu tenho menos gerência para fazer nas variáveis. Só que eu vou ter mais serialização no meu programa e, consequentemente, eu vou reduzir a concorrência, tá?
Um outro problema que pode acontecer é a questão de deadlock, tá? Então, eu poderia ter um processo P1 que pegou o lock desse monitor, ele está executando, ele ainda não foi para M2, mas eu tenho um outro processo P2 aqui que começou a fazer uma chamada, está executando aqui. Até agora, se esse processo P1 que está nesse monitor aqui, ele quiser fazer uma chamada no monitor M2, e esse processo que está em M2 quiser fazer uma chamada em M1, nenhum deles vai avançar, porque o P1 vai ficar esperando pelo lock em M2, só que o P2 vai ficar esperando pelo lock em M1 e nenhum dos dois vai seguir adiante. Então eu posso ter um deadlock, tá? E essa aqui é a semântica que monitores Java, por exemplo, utilizam, tá? Então em Java, se tu fizer uma chamada alinhada de monitores, tu vai manter o lock do primeiro quando tu for para o segundo. A estratégia Open Call, ela liberaria o lock do primeiro monitor, só que ela tem uma complexidade relativamente maior, né? Manter o estado das variáveis, depois tu voltar e recuperar aquele estado. Talvez por essa razão as linguagens não implementem essa estratégia, essa semântica. Tá? Então, Java, por exemplo, utiliza o closed call. Certo. Então, eu encerro a aula por aqui. Esse aqui é o material de leitura recomendada para a aula de hoje. E eu agradeço a atenção.